Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Erlândio, do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria eu estou aqui. Nessa oportunidade eu quero contar um testemunho para vocês que aconteceu comigo quando eu tinha uma idade de 24 anos para 25 anos aproximadamente. Eu tinha aceitado Jesus como meu Salvador, e depois de um tempo eu fui para o estado de Rondônia para mexer com lavoura, café, essas coisas. E lá eu adoeci. Eu vou resumir o meu testemunho, que eu quero ir no ponto principal, no milagre, na bênção que Deus fez na minha vida. E eu não posso deixar de contar para vocês que eu fui para lá e lá eu fiquei doente, muito doente. E eu voltei embora para o Mato Grosso. Eu vim para o Mato Grosso, para Cuiabá, para ficar mais fácil para tratamento. E eu vim. E quando eu cheguei em Cuiabá, eu fui ficando cada vez mais ruim. Aí eu fui no médico e o médico me consultou e disse que eu não podia ficar sozinho, não podia andar sozinho, porque eu poderia a qualquer momento partir para a eternidade. Poderia morrer a qualquer momento. E eu fiquei numa situação que eu tinha 2 crianças pequenas e eu precisava cuidar das minhas filhas, que eram pequenas, e eu estava doente, não sabia o que fazer. Eu estava doente. Quando eu aguentava trabalhar, eu trabalhava uma vez por semana. Quando eu aguentava muito, era uma vez por semana. E aquele dinheiro que eu trabalhava só dava para mim cuidar comprar as coisas que eu comia para comer aquela semana. Era muito difícil as coisas, irmãos. Eu nunca contei esse testemunho, mas agora no canal A Voz da Bíblia eu quero contar para os irmãos o que Deus fez na minha vida. E assim eu toquei a vida por um tempo, por uns meses dessa situação, cada vez ficando pior. E o Senhor, Jesus, estava de alguma forma querendo trabalhar na minha vida. E eu não estava entendendo, porque quando eu fui para Rondônia, eu tinha aceitado Jesus e lá eu voltei, eu me desviei, porque não tinha igreja no lugar lá onde eu estava, era só sítio, só terras, e o lugar era muito novo, muito difícil aquele tempo. E eu fiquei sem congregar, e eu tinha entregado a minha vida a Jesus, mas não tinha experiência nenhuma. Aquela época, a gente no sistema religioso, hoje eu não sou mais religioso, eu sirvo a Deus. Mas aquele tempo, eu no sistema religioso, eu achava que para servir a Deus, eu tinha que ficar enfiado dentro de uma igreja, de um templo. Entendeu? Mas hoje eu entendo que não é assim. Hoje eu prego o evangelho, a palavra de Deus, sem essa coisa de placa de igreja. Eu sou um pregador do evangelho, eu ganho almas para Jesus, mas sem interesse nenhum. Financeiramente não tem interesse nenhum, porque eu não prego por dinheiro, porque Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. E eu, na verdade, tenho a minha vida transformada, porque eu não sou mais religioso, eu sirvo ao Senhor Jesus como meu Salvador, com muita alegria, com muita satisfação, porque isso é o que é mais importante na vida do ser humano. Certo vim para Cuiabá na época para me tratar, porque eu estava muito doente, não sabia o que fazer da minha vida. E chegando ali, fui trabalhar, aguentava trabalhar um dia por semana, era uma dificuldade muito grande. E eu percebi, irmãos, que eu não ia aguentar. O médico disse que eu estava com problema de coração e pulmão, e eu não podia ficar sozinho, que eu podia morrer a qualquer momento. E um dia eu fui tomar um banho no banheiro, e quando eu estava no banheiro, tomando banho,
o mundo foi acabando para mim. Eu vi que eu ia morrer naquele momento. E antes de eu cair, eu sentei no chão, escorei minhas costas no banheiro, na parede do banheiro. E eu falei para Jesus, falei: Senhor Jesus, se desse barro, desse vaso podre, doente, acabado do jeito que está, se der para aproveitar, transformar, se der para aproveitar esse barro doente e amassar ele e fazer outro vaso melhor, se o Senhor me der uma oportunidade, se o Senhor me der uma chance, eu vou sair daqui, vou procurar um lugar para congregar e eu vou entregar a minha vida nas tuas mãos, vou fazer um concerto com o Senhor. E eu prometo para o Senhor que eu irei pregar o Evangelho até o dia da minha morte, ou até o dia em que o Senhor arrebatar a igreja, se eu estiver vivo na época. E aí foi clareando para mim, eu dei aquela melhorada, mas não fui curado. Dei aquela melhorada, levantei, terminei de tomar banho, tinha voltado a fumar novamente. Quando eu terminei de tomar banho, eu fui lá direto na carteira de plaza que estava em cima da mesa. Peguei aquela carteira de plaza e saí para o fundo do quintal e fui lá na época que tinha aquelas privadas antigas, que o povo não tinha banheiro direito naquele tempo, era pouquíssima gente que tinha banheiro com vaso sanitário, aquela coisa toda, entendeu? E eu fui lá e peguei aquela carteira de plaza e fui lá e joguei dentro da privada. Foi a última vez que eu fumei, meus irmãos. Nunca mais fumei. Eu fiz um pacto com Deus de não fumar e consertar a minha vida com o Senhor. Aí, o inimigo estava querendo ceifar a minha vida. Aí ele se levantou mais fortemente contra mim. Eu procurei. E quando foi, ele se levantou com mais força. O inimigo se levantou com mais força contra mim, tentando me destruir. Eu estava passando mal, a minha esposa deu uma saída, eu nem lembro para onde que ela foi. E eu deitei na cama, porque eu não estava bem. E quando eu deitei na cama, irmão, eu fui passando mal, de repente eu vi a cortina do meu quarto começou a entrar para dentro do quarto. Alguém estava empurrando a cortina. Uma coisa, sabe, Deus estava de alguma forma falando comigo. Aquela cortina começou a entrar para dentro e de repente eu vi que a cortina saiu e entrou um ser terrível dentro do meu quarto. Aquele ser entrou e rodeou assim, veio do lado dos meus pés. Um ser horrível, de uma forma esquelética. Ela veio de lá para cá e se curvou, tipo o corpo vindo para o meu lado, e as minhas pernas começou a adormecer. E eu fui adormecendo dos pés, vindo para o lado da cintura e vindo para o lado do meu corpo, vindo de lá para cá. E eu vi que era a morte que estava ali. Aquele ser, eu entendi que era a morte. E ela estava ceifando a minha vida. E eu fiquei sem força para falar. Eu fiquei sem força para falar e eu comecei a pensar, eu falei: Senhor Jesus, eu vou morrer agora, esse ser, essa morte vai me tirar a minha vida. E uma voz falou dentro da minha consciência, porque eu não conseguia falar, eu estava paralisado. E ela foi se curvando para cima de mim. Na maneira que ela ia se curvando para cima de mim, eu sentia que eu ia morrendo. E aí eu clamei ao Senhor na minha mente. O Senhor falou comigo imediatamente e disse: clama o sangue de Jesus. Eu falei, na minha mente eu falei para o Senhor, eu clamei e disse: Senhor,
eu não tenho força para clamar. E ele disse, fala em espírito, ora em espírito. E eu orei em espírito. E disse, o sangue de Jesus tem poder. Quando eu disse, o sangue de Jesus tem poder, aquele ser começou a se erguer novamente para trás. E se levantou de pé e começou a andar de costa. E foi saindo de costa, e foi saindo de costa. E eu fui clamando o sangue de Jesus. E ele foi saindo de costa, foi andando de costa. E saiu pela mesma porta que ela entrou e foi embora. E eu saí dali e falei para minha esposa que eu ia dar uma saída, ia dar uma volta no quarteirão. Porque eu não falei. Aí ela disse para mim, você não pode sair, porque se você sair, pode acontecer alguma coisa com você. Você não pode andar sozinho. Eu falei, não, só vou dar uma voltinha no quarteirão. Qualquer coisa você sabe que eu estou por aqui. Aí saí, mas eu estava com vergonha de dizer para ela que eu ia numa igreja. Porque naquele tempo, na minha cabeça, o cara para servir a Deus tinha que estar dentro de uma igreja. Eu não entendia que a igreja é nós que somos a igreja, nós que somos o templo do Espírito Santo. Entendeu? Hoje eu tenho irmãos que a gente se reúne, a gente adora a Deus, a gente canta, mas a gente não tem nem salão por enquanto. O dia que a gente tiver um salão, a gente vai se confraternizar uma vez ou duas por semana só, mas igual eu falei para vocês, sem misturar as coisas de Deus com o sistema financeiro. Entendeu? Eu não vou e não trabalho por dinheiro. Eu trabalho para Jesus, por amor e pela fé. Entendeu? Não por dinheiro. É tanto que eu trabalho para sobreviver, digo melhor, para não ser pesado a ninguém. Sabe o que aconteceu, irmão? Eu fiquei curado. A morte foi embora. A morte foi embora do meu quarto. E não demorou muitos dias, eu recebi um grande milagre do Senhor, porque Deus usou uma pessoa e falou que estava me dando um coração novo e um pulmão novo. E hoje eu estou contando para vocês esse testemunho, para dizer que o meu Redentor vive. Lá no livro de Mateus, no capítulo 8, versículo de número 7, a Bíblia fala, eu irei e lhe darei saúde. Jesus falou para o centurião de Cafarnaum, eu irei e lhe darei saúde. É o que aconteceu comigo. Jesus entrou no meu quarto e me libertou. Ele entrou dentro da minha casa e me libertou. E eu entreguei a minha vida a Jesus. Fui em uma congregação, entreguei minha vida a Jesus. Jesus começou a falar comigo. Não demorou dias. Deus usou uma pessoa e falou comigo que estava me dando um coração novo e um pulmão novo. E eu fui curado para a glória do nome do Senhor. Jesus mandou a morte embora, ela já estava em cima de mim, ceifando a minha vida. Mas o Senhor Jesus me livrou da morte, sem esperança, sem salvação. Ele me libertou. E hoje eu tenho a minha vida garantida na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu tombar hoje ou amanhã, eu sei para onde eu irei. Eu sei para onde eu vou, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que tem poder de ressuscitar os mortos. Eu estou falando desse mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro. Eu estou falando do mesmo Jesus que ressuscitou aquela menina, filha daquele homem que estava desesperado porque tinha perdido a sua filha. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que Jesus, ele tem poder de fazer o impossível na vida do ser humano. Aquele que você acha que não tem mais jeito, confia no Senhor e Ele com certeza fará uma grande obra na sua vida. Entregue os seus caminhos ao Senhor e Ele cuidará de ti. Eu quero agradecer por você ter ficado comigo até aqui. Passe esse testemunho para outras pessoas. Deus, com certeza, vai falar no coração de muita gente. E eu quero pedir para você que está me ouvindo. Entregue o seu coração a Jesus. Entregue o seu coração a Jesus. Ele tudo pode na sua vida. E Ele pode te curar, te libertar
Ele pode tirar essa tristeza do teu coração. Ele pode devolver a alegria e a paz que você tanto almeja. Porque Ele fez isso comigo. E hoje eu sou um homem que sirvo a Deus por amor, por opção. Eu escolhi Jesus como meu Salvador. E nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o comprimento, nem o dinheiro, nem a prata, nem o ouro, nem o ocaso, nada, a falta de dinheiro, a falta de emprego, nada pode me separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida pode me separar do amor de Deus. Porque o amor de Deus está derramado no meu coração, que é Jesus Cristo revelado na minha vida. Que Deus abençoe você. Se inscreva no canal, dá o seu like, compartilhe o vídeo e faça seu comentário. Que Deus abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo.